Ok, estamos iniciando mais uma aula de informática básica no segundo semestre de 2021. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre editores de texto e vamos simular a ideia de uma escrita de um trabalho de conclusão ou uma dissertação, enfim, de algum trabalho acadêmico. É claro que editores de texto servem para muitas outras atividades, além de trabalhos acadêmicos, e justamente por isso, enquanto eu estiver fazendo alguns recursos, trabalhando com vocês alguns recursos de edição de textos que eu programei, eu gostaria muito que vocês colocassem também as suas dúvidas, interrompessem a aula quantas vezes forem necessários para colocar as suas dúvidas e as suas experiências em edição de texto, tá? Aquilo que vocês gostariam de fazer, o que precisam fazer, o que já fizeram, enfim, que a gente possa enriquecer o conteúdo que eu vou apresentar com o conteúdo que vocês possam me apresentar também. Então, vamos dar o início compartilhando a minha tela. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Aqui, tela compartilhada. Estou com o navegador Google Chrome aberto. No Google Chrome aberto, estou com a minha conta, estou autenticado, fiz login com a minha conta na UPF, com o meu e-mail da UPF. E para isso, vamos utilizar editores de textos. Por que eu digo editores de textos? Porque na aula de hoje a gente vai inicialmente trabalhar com o Google Documentos, o editor de textos do Google, mas também vamos fazer algumas coisas com o editor de textos Microsoft Word e vou baixar e instalar hoje o LibreOffice para que vocês possam também ver uma alternativa bem, mas muito boa, bem boa mesmo, uma alternativa gratuita aos programas da Microsoft. Tá? Então, vamos trabalhar com todos esses editores de texto hoje, mas o importante, e por isso que eu vou trabalhar com vários editores de textos, o importante é que fique claro para vocês que não importa qual programa de edição de textos que a gente está utilizando ou vai utilizar, o que importa realmente é que a gente precisa entender os conceitos dos programas de edição de textos, que são simples. Ao entender os conceitos de edição de texto, a gente encontra essas características em qualquer programa e vai procurar estas características no programa que a gente estará utilizando. Tá? Então, nós vamos iniciar aqui a partir do Google Chrome, autenticado com o usuário. No menu de aplicativos do Google, Google Apps, esses 9 pontinhos ao lado do avatar do usuário, nós encontramos neste menu de aplicativos, nós encontramos o Documentos, que é o aplicativo Google Documentos. Ao abrir o aplicativo Google Documentos, ele me permite escolher iniciar um novo documento em branco, neste ícone mais à esquerda, ou iniciar um novo documento baseado em diversos modelos previamente preparados numa galeria de modelos. Aqui vem um trabalho escolar, um fichamento de livro, um relatório, outro relatório, e aí tem aqui o relatório simples, relatório MLA, observações, enfim, carta e assim diversos outros modelos. Um pouquinho mais acima à direita, temos a galeria de modelos. Ao clicar, ele expande com mais alternativas de diversos outros modelos de documento. Então, a gente tem muito modelo pronto para que a gente possa trabalhar. Quando a gente está com uma conta corporativa do Google, como é o caso da conta da UPF, há a possibilidade, aqui na galeria de modelos, ter a instituição ou a empresa ou a instituição de ensino, enfim, a
aquele grupo da conta corporativa colocar os seus modelos de documentos. A UPF não tem nenhum modelo disponível ainda, mas poderia, por exemplo, ter aqui um modelo disponível de um trabalho de conclusão com as formatações daquela instituição de ensino já previamente elaboradas. Então, haveria a possibilidade de disponibilizar aqui um modelo de documento para trabalhos acadêmicos, seja para artigos científicos, seja para trabalhos de disciplina, seja para trabalhos de conclusão, dissertações de mestrado, teses de doutorado, enfim, poderíamos ter diversos modelos disponibilizados aqui, seguindo determinadas metodologias, ou as metodologias descritas da ABNT, seguindo as normas brasileiras, as NBRs, ou ainda modelos de uma outra organização, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Computação tem modelo de escrita, um padrão de escrita de artigos científicos, então poderia estar aqui já previamente formatado. Não estando, nós vamos começar um documento em branco na aula de hoje, tá? E, novamente, peço a vocês que interrompam com dúvidas, com sugestões e qualquer situação que vocês queiram que eu apresente, tá? Então, estamos aqui no Google Documentos, a interface do Google Documentos, que é um editor de textos que está instalado lá nos servidores do Google e não está instalado no meu computador. Portanto, eu preciso usar o navegador para acessar este programa. Ele traz em cima, à esquerda, a possibilidade de colocar o nome do documento. Então, eu vou chamar de trabalho de conclusão de curso. Esse vai ser o nome do meu arquivo. Bom, dei o nome do meu arquivo. Ele já salvou lá nos servidores do Google. Já está lá, já está, então, com este nome lá no meu Drive. Em que pasta, gente? Como eu abri diretamente no Google Documentos, sem escolher uma pasta, aqui neste íconezinho, logo ao lado direito do nome, eu posso clicar nesse íconezinho de pasta para mover para uma pasta específica em relação às pastas do meu Google Drive. Então, clicando ali, ele está em meu Drive e agora eu vou escolher uma pasta específica para salvar este arquivo, porque ele salvou na raiz do meu Google Drive, junto com todos os outros arquivos que estão na raiz. E eu não quero colocar lá, eu tenho uma pasta específica para a nossa turma, então eu vou colocar aqui. Bom, como vocês veem este arquivo que está numa pasta compartilhada com vocês? Ao entrarem com o seu login na UPF e entrarem no Google Drive, ao vocês entrarem no Google Drive, drive.google.com, vocês vêm direto para a pasta Meu Drive. E se vocês aí clicarem um pouco mais abaixo no ícone Compartilhados Comigo, vocês clicarem em Compartilhados Comigo, vocês irão ver todas as pastas que foram compartilhadas com vocês, pastas e arquivos compartilhados com vocês. Aí sim vocês têm acesso a esta pasta em que eu coloco os vídeos das aulas, esses exemplos que estou começando a trabalhar hoje e assim por diante. Tá certo? Bom, então, para mim, ele vai aparecer em meu Drive, na pasta Meu Drive. Para vocês, desce um pouquinho e clica em Compartilhados Comigo, que vocês terão acesso a este e a todos os outros arquivos e pastas que alguém compartilhou com você. Muito bem, seguindo adiante, ao abrir um documento novo em um editor de textos, ele traz uma folha de papel virtual, uma folha de papel digital. Esta folha de papel digital tem as dimensões de largura e altura e as dimensões da margem, margem esquerda,
margem superior, margem direita. Logo acima da folha de papel, temos uma régua. Esta régua marca com o fundo cinza o espaço da margem e com o fundo branco a área útil da página. Então, um trabalho colaborativo, todos nós podemos trabalhar no mesmo texto. Então, vocês podem trabalhar junto com o orientador, ou com o professor, ou com um colega de trabalho, quando forem fazer trabalhos em grupo, ou mesmo um texto para grupos de estudo, não necessariamente um trabalho de disciplina, enfim, um trabalho corporativo. Tá? A Cristiane escreveu o título e uma das características importantíssimas, gente, e vejam, esse é um ponto bem fundamental, algo extremamente importante para reduzir o nosso trabalho de edição de texto. Quando nós escrevemos títulos, subtítulos, parágrafos normais de texto, listas e outros elementos de escrita, nós temos formatações diferentes para cada conjunto de escrita. Um tipo de formatação para todos os títulos, um outro tipo de formatação para subtítulos, um outro tipo de formatação para parágrafos normais de texto. Cada conjunto de texto possui um conjunto de formatação. Para que a gente não fique formatando todos os nossos títulos, formatando todos os nossos subtítulos, formatando todos os parágrafos de texto, para que a gente faça uma vez só essa formatação e depois a gente aplica, nós vamos trabalhar com estilos. E o que são estilos, gente? Estilos é um conjunto de formatações, que nós colocamos nos textos, nos parágrafos de textos. Mas nós não guardamos ela no parágrafo de texto, a gente guarda separado, depois nós só aplicamos. Lá no menu de formatação, na barra de ferramentas do Google Documentos, nós temos várias características de formatação de texto. Nós temos o nome da fonte, ou seja, o tipo de escrita, o tamanho da fonte, negrito, que eles chamam então de bold, ou negrito em português, por isso Ctrl B, bold, itálico, Ctrl I, underline, por isso Ctrl U, que é o nosso sublinhar, mudar a cor do texto, mudar a cor de destaque do texto, ou a cor de fundo, e vários outros elementos de formatação. Mas um pouquinho mais à esquerda, antes do nome da fonte, um pouquinho mais à esquerda, nós temos estilo, estilos. E esse estilos, nós podemos, então, modificar estas formatações aplicadas a esses tipos de parágrafos. Aqui, neste momento, nós temos uma formatação específica para título, tamanho de letra, tipo de fonte, se está centralizado ou não, e assim por diante. Tá? Nós temos uma formatação para subtítulo, nós temos formatações para título 1, título 2 e título 3, como se fosse, então, título primário, subtítulo, título 3, seria um subtítulo e assim por diante. Tá? Além disso, temos uma formatação para texto normal, Tá? Isso quer dizer que quando tivermos textos, nós vamos aplicar formatações, tá? Certo? E aí, ao aplicar estas formatações, ele vai
simplesmente pegar as características que eu guardei no estilo e aplicar no parágrafo com um clique apenas. Então, vamos aprender a modificar as formatações dos estilos para depois aplicar em todos os nossos títulos, em todos os nossos subtítulos, em todos os nossos parágrafos normais e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Eu vou escrever um título para o meu trabalho de conclusão. Tá? Então, vou escrever aqui um título para o meu trabalho de conclusão. Deixa eu ver. Meu trabalho de conclusão vai ser sobre privacidade de dados. Tá? Então, esse é o título. Aí, após um título de um... Esse vai ser o título do meu... Não o título do meu trabalho, mas o título deste meu capítulo, deste capítulo específico. Após um título de um capítulo, a gente costuma ter um conjunto de dados. Então, após um título de capítulo, precisamos de um pouco de texto explicativo sobre o que o leitor irá encontrar neste capítulo. Ponto. Este texto serve para completar um parágrafo de vírgula, no mínimo 3 linhas, para que eu possa descrever as formatações de parágrafos de texto normal. Ponto. Então, vejam que eu escrevi um conjunto de texto para que possamos trabalhar um pouco num parágrafo com, no mínimo 3 linhas. Tá? No mínimo 3 linhas. O que tem aqui? No mínimo, vírgula, 3 linhas? Não gostei dessa vírgula ali, não. O que ele está reclamando? Ele não gostou, ele quer que eu ponha vírgula, mas não vou pôr. Enfim, temos 3 linhas aqui, temos um título, e logo a seguir a um parágrafo de texto, nós podemos ter subtítulos. Então, eu vou escrever um subtítulo para este meu capítulo. Tá? Então, primeiro subtítulo. Logo após o primeiro subtítulo, mais um conjunto de textos será apresentado. Então, diversos textos aqui serão escritos. Tá? Beleza. Aí, após um conjunto de parágrafos de texto, nós podemos ter um segundo subtítulo. Segundo subtítulo do meu primeiro capítulo. Tá? E aí, mais texto. Bom, já temos uma simulação de texto, gente. Já temos uma simulação de texto. Agora, precisamos configurar este texto de uma forma fácil, já que é o meu primeiro capítulo. Depois teremos mais capítulos, mas agora eu quero configurar. Que configurações eu quero? Bom, o meu texto ficou todo ele com fonte Arial. Vamos supor que a metodologia deste trabalho ele será apresentado num evento internacional, um evento fora do Brasil. Se eu vou apresentar este texto num evento fora do Brasil, é bastante lógico que eu não vou utilizar as normas brasileiras de formatação de texto. Eu terei que seguir as normas da instituição onde eu vou apresentar, ou aonde eu vou apresentar. Entrei lá na instituição, no evento,
verifiquei as normas e vamos supor que as normas para o formato de texto sejam não com fonte Arial, e sim com fonte Times New Roman. Vamos supor também que o título seja de tamanho 16, negrito, centralizado. Os parágrafos normais de texto sejam Times New Roman, tamanho 12, justificado. Os subtítulos sejam Times New Roman, alinhados à esquerda, com tamanho 14, e negrito também, certo? Então, vamos criar aqui uma ideia de normas para o meu trabalho. Professor, por que você não está seguindo a norma brasileira? Porque eu estou mostrando que qualquer norma que a gente siga, a gente pode configurar com os estilos. E aí, depois de configurarmos com um tipo de norma, nós vamos mudar a norma e verificar como fica fácil de reconfigurar o texto quando a gente trabalha com os estilos de formatação, certo? Bom, vamos à primeira formatação no nosso texto. Nós estamos no nosso parágrafo de título, selecionei todo o parágrafo de título e vou formatar este parágrafo individualmente, sem dar atenção para o resto do texto. Então, eu vou deixar fonte Times New Roman, tamanho, vou colocar 16, tamanho 16. Vou colocar negrito, Ctrl B, ou simplesmente clico no botão negrito. Notem que eu vou fazendo, ele já foi salvando, tá tudo, já está salvo lá na nuvem, né? Vou colocar centralizado, salvou de novo. Tá? Então, qualquer coisa que eu faça, ele já vai salvando. Bom, além desta formatação, além da formatação de Times New Roman, tamanho 16 e negrito, e centralizado, Ctrl Shift E, Ctrl Shift E. Por que não é Ctrl C para centralizado? Porque lembram que o Ctrl C é o copiar, Ctrl C, Ctrl V, né? Copiar, colar. Tá? Então, Ctrl C já estava ocupado, eles utilizaram Ctrl Shift E para centralizar. O E é a segunda letra de center, né, de centralizar. Por isso, Ctrl Shift E. Para alinhar à esquerda, Ctrl Shift L. Lembrando que o Google é uma empresa americana, esquerda é left. Então, Ctrl Shift L. Ctrl Shift R, direita, right, né? Porque o R, então, é da palavra direita em inglês e left da palavra esquerda em inglês. Tá? O justificado é o justify, então, Ctrl Shift J. Tá? Então, aqui no Google Documentos, é fácil de lembrar as combinações de teclas para alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar. Mas, além disso, eu já centralizei, eu quero, seguindo a norma, deixar um espaço em branco antes do título, seguindo ideia de livros. Se nós pegarmos... Ops, derrubei aqui. Se nós pegarmos os capítulos de livros, vamos deixar aqui, será que ele vai... Ele ficou ali, não? Ah, claro, eu preciso... Como é que eu vou mostrar para vocês se o meu layout, a minha configuração está... Vamos acertar isso aqui. Vamos acertar isso aqui.
Bom, depois eu acerto isso aqui, mas vamos pôr de longe, daí ele põe. Títulos normalmente têm uma distância maior na margem superior. Além da margem superior da folha, né? Além da margem superior, ele costuma sempre vir mais abaixo. E nesse livro específico, depois do título, ainda tem um grande espaço em branco. Tanto antes quanto depois de um título de capítulo, nós temos um amplo espaço em branco, né? Um amplo espaço em branco em todos os títulos de capítulo. Isso é comum em livros. Em algumas normas também a gente precisa de um espaçamento antes do título e um espaçamento depois do título, tá? E é o que eu vou fazer agora. Eu vou apresentar para vocês a ferramenta em formatação, espaçamento entre linhas e parágrafos. Então, o espaçamento entre linhas eu vou deixar simples e volto ao espaçamento para verificar quanto espaço tem antes do parágrafo e quanto espaço tem depois do parágrafo. Então, vou clicar no adicionar espaço antes do parágrafo. Ele acrescentou um pouco de espaço antes do parágrafo. Vamos novamente e adicionar um espaço depois do parágrafo. Notem que ele colocou um pouco de espaço antes e um pouco de espaço depois. Mas e se quiséssemos seguir uma norma que diga que tem um espaço específico antes e um espaço específico depois? Então, nós vamos voltar no espaçamento entre linhas e parágrafos e vamos colocar um espaço personalizado. No espaçamento personalizado, o espaçamento entre linhas, que eu coloquei um antes, podia ser 1,5, 2, enfim, um entre linhas, o título só tem uma linha, então continua um espaço simples, mas tem o espaçamento entre parágrafos. O detalhe aqui, gente, é que o espaçamento entre parágrafos está na unidade de pontos, de pixel. Um ponto de cor na tela. Se a minha linha, a minha fonte tem tamanho 16, então a altura da minha letra maior é 16 pontos. 16 pontos. Para uma letra não grudar na outra, existe alguns pontos separando uma linha da outra. Então, 16 mais 16, 32. Mas deve ter 2 pontos entre uma linha e outra, senão ficava tudo grudado. Então, eu vou deixar aqui o espaçamento equivalente a 2 linhas. Seriam 32 pontos, porque a minha fonte tem tamanho 16, mais 2 pontos, vou colocar um espaçamento de 34 pontos antes, 2 linhas para cima. Para baixo, eu vou colocar uma linha. Então, 16 do tamanho da fonte, mais 2 pontos para a separação, vai dar tamanho 18. Vou aplicar. Ao aplicar, notem que ficou em branco entre a margem superior, né, que já existia uma margem superior, o meu título ficou 2 linhas para baixo, né? O equivalente a uma linha, outra linha, ele ficou na terceira linha. E ele deixou uma linha em branco para baixo, separando o título do parágrafo. Tá? Algumas normas estabelecem essa dimensão em centímetros. Aí é necessário fazer uma modificação, uma conversão de pontos para centímetros. E aí é necessário, de repente, até uma régua e medir aqui quanto equivale 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros e assim por diante. Tá? No exemplo de hoje, eu vou deixar assim: 2 linhas em branco para cima, uma linha em branco para baixo. Tá? Está configurado o meu título. Agora que o título está configurado, este é o ponto mais importante. O título já está configurado. Eu vou lá nos estilos,
vou em título 1 e venho aqui na setinha para abrir o menuzinho e vou dizer que eu quero usar essa formatação que eu selecionei. Estão vendo que está selecionado? Vou usar essa formatação que eu selecionei no estilo título 1. Ou seja, tudo que eu acabo de configurar... Ei, Cristiane, não destrói o que eu fiz, Cristiane. Olha só. Vamos de novo. Eu formatei lá... Desculpa, professor, foi sem querer. Sem problema, sem problema. Eu formatei o meu parágrafo de título. Agora eu vou guardar esta formatação no estilo título 1, levando aqui dizendo que eu quero usar esta formatação em título 1. Pronto, guardei lá. Agora vejam que legal, gente. Vejam que legal. Terminei o meu primeiro capítulo. Vou iniciar um novo capítulo. Dei um enter lá no fim do texto, né? Deixa eu tirar esse monte de enter que tinha mais. E vou colocar um novo título, capítulo 2. Capítulo 2. Ops, faltou um A lá. Capítulo 2 do meu trabalho. Capítulo 2 do meu trabalho, e vou continuar escrevendo um monte de texto. Continuo escrevendo um montão de texto após o meu primeiro capítulo. Agora eu quero formatar o título. Olha só que legal. Eu não preciso nem selecionar todo o título. Eu posso deixar o cursor em qualquer parte do título. E vou lá no estilo e só clico em título 1 e ele já trouxe a formatação. Dei um clique e ele aplicou como um carimbo a formatação do meu título. Agora, todos os meus títulos terão a mesma formatação. Terão esse espaço acima, terão esse espaço abaixo. Vejam que eu não dei enter separando um parágrafo do outro, né? Tem muita gente que vem aqui, dá 2 enter, embaixo dá um enter a mais. Agora, eu não preciso dar enter. Eu escrevo o meu capítulo, escrevi o meu capítulo, nem preciso selecionar, levo o cursor lá e clico em cima de título 1. Todos os parágrafos que são capítulo, que são títulos de capítulo, são títulos primários, agora basta eu dizer, clicando em título 1. Pronto, está perfeito. Vamos fazer a mesma coisa para os nossos subtítulos. Eu vou selecionar um subtítulo. Selecionei um subtítulo. Eu selecionei o primeiro, mas eu poderia ter selecionado o segundo, o terceiro, qualquer outro subtítulo, tá? Selecionei o meu primeiro subtítulo. Vou colocar Times New Roman. Vou colocar tamanho 14. Vou colocar negrito. Vai ficar alinhado à direita, mas eu vou deixar o espaçamento, formatar espaçamento entre linhas simples, formatar espaçamento personalizado, e eu vou deixar 16 mais 2, 18 pontos acima e 18 pontos abaixo. Uma linha em branco acima, uma linha em branco abaixo. Lembram que eu cheguei no 18 porque o tamanho da minha letra era 16 lá no título. Mas agora no subtítulo, o tamanho é 14. Então, 14 mais 2, 16. Ok. Notem que ficou uma linha para cima, uma linha para baixo no meu subtítulo. Agora que ele está pronto, agora que ele está prontinho, o que eu vou fazer? Selecionei ele. Vou guardar esta formatação lá nos estilos em título 2. Ele é subtítulo, é título 2. Vou lá, em título 2, venho no menuzinho ao lado e usar esta formatação em título 2. Agora o editor já aprendeu a formatação de título 1 e de título 2. Vamos lá, portanto, no meu outro subtítulo. Selecionei, nem precisa. Coloca o cursor no meio, no início, no fim,
e diz que ele é título 2. Pronto. Ops, esse não. Desculpa. Cadê o meu título 2? Aqui ainda era texto, né? Aqui ainda era texto. Aqui, ó, segundo subtítulo do meu primeiro capítulo, né? Esse cara aqui que é o meu subtítulo. Levo o cursor ali, vou no estilo, clico em título 2, tá prontinho. Então vejam que agora todos os meus títulos têm a mesma característica, todos os meus subtítulos também, com um clique simples. Vamos lá no meu segundo capítulo. Dei um Enter, subtítulo do segundo capítulo. Subtítulo do segundo capítulo, e eu digo que é um subtítulo. Formatadinho, prontinho, belezinha, com um clique só, eu resolvo todos os meus problemas de formatação. Não preciso agora me preocupar mais com formatações nem de título, nem de subtítulo. Não é? Perceberam? Então, fica legal, não acham? O que vocês estão achando? Bem legal, professor. Qual de vocês já trabalhava com formatações utilizando estilos? Alguém já trabalhava com estilos para formatações? Ó, vou criar mais um subtítulo, né? Mais um subtítulo. Tá? E aí vem ele texto. E agora eu me preocupo com composição de conteúdo, não me preocupo mais com formatação, me preocupo só com compor conteúdo. Por quê? Porque a formatação agora, eu vou lá, cliquei, escolhi título 2, está lá, formatadinho. Mas olha só que vantagem tem também agora, vamos supor que os meus subtítulos sejam alinhados à direita. Então, eu vou reformatar um dos subtítulos, qualquer um, vamos pegar esse aqui, formato à direita e vou dizer que usar esta formatação em título 2. O que aconteceu com todos os subtítulos? Todos eles foram atualizados. Basta agora eu alterar um subtítulo que todos os subtítulos serão atualizados. Vamos novamente pegar lá embaixo um subtítulo. Vamos colocar centralizado e vamos colocar uma coisa mais diferente, sei lá, vamos pôr... deixa eu pensar... vamos pôr uma cor diferente. Vamos pôr vermelho. Então, vermelho centralizado. Vou lá em título 2 e digo para usar esta nova formatação, né? Usar esta formatação em título 2. O que aconteceu com todos os títulos 2? Todos estão vermelhos. Todos estão vermelhos e... Opa, tem um que não está centralizado aqui. Ah, ali. Todos vermelhinhos e centralizados. Tá? Vamos voltar novamente para a nossa primeira formatação, né? Preto, à direita, configurado. Título 2, usar essa formatação em título 2. Pronto. Todos os outros títulos 2 ficaram atualizados. Entenderam a vantagem de utilizar estilos? Vamos criar um novo capítulo, gente, para vocês verem uma outra vantagem. Eu vou clicar antes do meu primeiro capítulo. Cliquei antes, estou na parte mais acima do meu texto. Acima e à esquerda do meu texto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em inserir. Deixa eu ver onde é que está. Me perdi aqui onde está a nossa quebra de seção. Ó. Inserir quebra de página. Tá? Inserir quebra de página. Ao inserir quebra de página,
ficou isso aqui que estava à frente do cursor, à direita e abaixo do cursor, para a página de baixo, e ele inseriu uma página vazia lá em cima. Levei o cursor lá para cima e vou escrever sumário. Sumário. Percebam que sumário está como título 1. Título 1. Então, ele já está formatadinho como um título. Após sumário, vim para a linha de baixo, dei um Enter, vim para a linha de baixo. Pessoal ligando aqui. Vim para a linha de baixo, né? Após, então, escrever o meu título, vim para a linha de baixo, deixei a linha de baixo em texto normal e vamos ver aqui, ó, inserir, bem embaixo, lá embaixo do inserir sumário. Inserir sumário. Em inserir sumário, eu vou escolher a primeira opção. E o que aconteceu, gente? Ele trouxe um sumário prontinho com os meus títulos e os meus subtítulos, justamente porque eu disse que eles eram título e subtítulo, já vieram prontinhos no sumário com as numerações de página onde eles se encontram, cada um em sua página, certo? Página 2, página 13 e assim por diante. Antes desse capítulo aqui, vou inserir uma quebra para ele ir para uma nova página, uma quebra de página. Foi para a nova página. Aí agora eu vou lá no meu sumário. No meu sumário eu vou atualizar. Ó. Cliquei no sumário e clicar em atualizar sumário. Aí ele corrigiu as novas páginas lá do capítulo 2 do meu trabalho. Tá? Então, o meu sumário está prontíssimo, né? Prontíssimo. E o pessoal dele conversar comigo aqui, né? O pessoal do trabalho tá precisando que eu faça alguma atividade lá, mas depois a gente faz, né? Ok, gente? Bom, então aqui está o meu sumário, tá? Todo ele prontinho e personalizadinho e bonitinho, né? Tá? Como eu já tenho um título para o meu sumário, vou retirar aqui o título do meu sumário. E ali está ele prontíssimo. E aí, acharam difícil fazer sumário agora que nós temos agora que o nosso editor sabe quem são os títulos e quem são os subtítulos? Agora fazer sumário ficou muito, muito fácil, né? Concordam, gente? Concordam? Alguma dúvida nesse ponto? O que vocês acham? Alguém quer perguntar alguma coisa até este ponto? Vamos inserir uma quebra aqui também, para que esse capítulo fique abaixo, né? Ali. E vamos dar uma atualizadinha aqui. Tiramos a própria palavra sumário. Ali. Perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho. Certo? Vamos adiante. Já fizemos as modificações para um estilo de título, todos os nossos títulos agora estão idênticos. Já fizemos as modificações para o nosso subtítulo, portanto, todos os nossos subtítulos agora estão idênticos. Vamos formatar o nosso texto normal. O nosso texto normal não está alinhado à direita, né? Só alinhado à esquerda, então precisamos justificar. A fonte está Arial, o tamanho está 11. Então, eu vou pegar um parágrafo inteiro,
Vou formatar este parágrafo com a fonte correta, Times New Roman. Vou pôr tamanho 12 e vou alinhar justificado. Bom, um parágrafo está corrigido. Agora eu vou lá nos estilos e digo que em texto normal é para ele usar esta formatação que eu acabo de selecionar e corrigir, usar esta formatação para texto normal. Olhem para o resto do texto. Agora, todo o resto do texto, que já era normal, está corrigido e formatadinho. Todo o resto do texto, com uma formatação, todo o texto ficou perfeitinho. Vamos pegar mais um formato aqui. Vamos pegar este parágrafo, um clique, duplo clique, triplo clique, seleciona, triplo clique, seleciona todo o parágrafo. Então, ó, um clique leva o cursor, duplo clique seleciona a palavra, triplo clique seleciona todo o parágrafo. Vamos em formatar espaçamento entre linhas. Simples, porque ele estava com espaço 1,5 entre linhas. Formatar espaçamento. Espaçamento não. Formatar. Espaçamento simples e formatar as opções dos estilos de parágrafo. Não, não é este. Cadê? O tamanho eu já formatei. Alinhamentos e recuos. Formatar, alinhar e recuar. O alinhamento já está justificado, mas vamos colocar um recuo. Vamos colocar um recuo somente, um recuo especial somente na primeira linha, um recuo especial na primeira linha de 2 centímetros. E vamos aplicar. Olha o que aconteceu somente com a primeira linha. Ficou 2 centímetros de recuo só na primeira linha. Se eu quiser que todos os meus parágrafos de texto fiquem assim, agora que ele está formatado com este recuo na primeira linha, eu vou lá em estilos, texto normal, usar esta formatação para texto normal. Cliquei lá e agora todos os meus parágrafos de texto estão com esta formatação corretamente aplicada em todos os parágrafos normais de texto, certo? Porém, como o título e o subtítulo herdaram configurações de normal e aí só acrescentaram as novas formatações, eles também foram recuados, já que eles só têm uma linha, foram recuados em 2 centímetros. E se eu não quiser que o meu subtítulo, eu não quero que o meu subtítulo esteja com esses 2 centímetros na primeira linha. Então, nós vamos formatar, alinhar e recuar, opções de recuo e retirar, colocar recuo especial nenhum. Tá? Neste subtítulo, os outros não vieram. Então, para que todos venham, eu preciso vir em título 2 e usar esta formatação. Agora, todos eles recuaram corretamente. Vamos fazer isso para o nosso título também. O nosso título, formatar, alinhar e recuar, opções de recuo. Retiramos a primeira linha, deixamos recuo especial nenhum. Aplicar, ele centralizou corretamente. Atualizamos o estilo título 1, agora todos estão corretamente centralizados. Para a gente concluir as formatações utilizando estilos, que já fizemos 3 estilos diferentes, nós vamos simular a ideia de que este parágrafo aqui, especificamente este parágrafo, vamos simular a ideia de que ele seja uma citação direta longa. Citações diretas longas são as citações que são cópias exatas do que alguém disse. Portanto, precisam estar entre aspas.
né? E precisamos ter a indicação de quem falou isso. Então, foi o SCH em 2021, que falou isso num livro. Tá? Falou isso aqui num livro, então estou citando este autor numa citação direta longa, porque tem mais do que 3 linhas, 3 ou mais linhas. Porém, a metodologia brasileira, por exemplo, informa que se eu tiver uma citação direta longa, ela precisa ter uma formatação específica, que seria o seguinte: formatar, alinhar e recuar. Alinhamento, opções de recuo, não o primeira linha. O primeira linha vai ter nenhum, mas o alinhamento da esquerda inteiro vai ser de 4 centímetros. Vamos aplicar. Olha como é que ele ficou. Alinhado conforme a norma brasileira, ali no recuo esquerdo de 4 centímetros em todas as linhas. Mas também diz que ele tem que ter tamanho 10. Ele tem que ter a letra menorzinha, formatação de tamanho de fonte 10. Tá? Então, agora ele está corretamente configurado. Após ele estar configurado, eu posso ter outros parágrafos que sejam nessa mesma configuração. E se nós formos ver aqui, nós não temos outros estilos além dos títulos, subtítulos e texto normal. Então, vamos vir em opções. Ao vir em opções, eu vou salvar como meus estilos padrão, ou vou usar os meus estilos padrão, ou vou redefinir estilos. Ou ainda lá em formatações de estilos de parágrafo, onde nós temos outros estilos que não aparecem ali. Ó. Estão vendo? Tem outros tamanhos de título, subtítulo, título, texto normal, bordas e sombreamento e outras opções. Então, nós podemos aqui salvar como um dos nossos estilos que a gente tem. Ao salvar como um dos nossos estilos padrões, a gente, então, guardou esta formatação lá nos estilos, tá? Nos nossos estilos. Nos nossos estilos. Ainda podemos usar um dos estilos padrões ou redefinir estilos. Tá? Vamos vir aqui em um outro parágrafo de texto. Vamos supor que este outro parágrafo de texto também seja uma citação direta longa. Agora eu venho em opções e vou usar um dos meus estilos padrões. Já está... Desculpa, gente. Espera aí. Eu salvei nos padrões antes. Não foi para lá. Depois eu olho por que ele não foi para lá, tá? Formatar estilos de parágrafos, opções, redefinir estilos, não é. Era para salvar. Mas, enfim, eu posso, então, aplicar esta formatação a algum outro tipo de parágrafo, tá? De qualquer maneira, uma outra forma que a gente tem, então, de formatações. Outra coisa interessante tem a ver com a nossa bibliografia e as nossas citações bibliográficas. Tá? Aqui eu fiz uma citação para um autor. Mas e a nossa bibliografia?
Quando nós chegarmos lá no final do nosso texto, ao inserir uma nova quebra para ter uma nova página e chamar de bibliografia, ou ainda de referências, ou ainda de referências bibliográficas, né? Conforme, então, a norma, a gente vai ter um nome diferente. Como que eu faço a minha bibliografia de todas as citações que eu utilizei no meu texto? Aqui tem uma citação, mas é um trabalho de conclusão, podia ter várias citações, né? Podia ter dezenas de citações. Como a gente vai, então, proceder para coordenar as nossas citações, as nossas bibliografias, nossas referências bibliográficas, tá? Então, nós temos aqui alguns complementos que podem nos auxiliar. O que são complementos, gente? Complementos são programas que alguém fez para a gente usar no nosso navegador e nos nossos programas. Então, aqui em complementos, nós podemos gerenciar os complementos já instalados no meu navegador ou ainda acrescentar outros complementos, instalar outros complementos que a gente possa buscar para o nosso editor de textos do Google. Um dos complementos, por exemplo, que eu tenho é o EasyBib, uma bibliografia, um criador de bibliografia, um gerenciador de bibliografia. Usando este complemento, eu posso trabalhar com citações de fontes, né? Citações de livros, de artigos em jornais científicos, de documentos em sites, e aí eu vou procurar aqui os livros, né? Então, vamos, por exemplo, pegar este livro que eu tinha agora há pouco, que eu tinha mostrado para vocês. Vamos olhar o ISBN dele. Tá? Vamos achar aqui o ISBN desse livro. E eu vou escrever ali, para procurar este livro e citar ele. Então, 978 85422 17438. Vamos ver se ele encontra esse ISBN deste livro. Mandei fazer uma pesquisa, um search, e vamos ver se ele encontra. Não vai encontrar, é? Só porque eu quero este livro, ele não está encontrando. Será que tem que pôr os tracinhos, gente? 978-85 422, ou eu digitei errado? 422 1743 1743 verso 8. Ali. Não está encontrando. Só porque eu quero mostrar para você. Ele sempre encontra, hoje não vai encontrar, né? Que legal, que bacana. Então, vamos deixar para depois, eu vou ver por que ele não está encontrando o meu livro. Mas esse EasyBib é um complemento onde a gente põe aqui a referência do livro, tá? A referência do livro, ou o nome do autor, ou o título, ou uma palavra-chave. Então, vamos pôr aqui Snowden. Vamos ver se ele encontra pelo nome do autor. Ah, encontrou pelo nome do autor, ó. Ah, encontrou pelo nome do autor. Enfim, daí eu pego aqui o livro em questão e ele já traz todas as referências para mim colocar na minha bibliografia.
Ali, achei. Tá? Aí eu selecionei e adiciono esta bibliografia ao meu trabalho, né? Ao meu trabalho. E aí ele já tem lá as obras citadas na minha referências bibliográficas, a qual eu digo que é um título 1, né? E tá tranquilo. Certo? E aí, entendemos a ideia, gente? Dúvidas? Eu preciso de dúvidas de vocês. Eu preciso que vocês me apresentem dúvidas. Alguém tem alguma dúvida até esse ponto, gente? Bom, se vocês não quiserem usar estas ferramentas de complementos como essa que eu mostrei, vocês podem, então vamos apagar aqui essa referência que eu citei, né? Tá? E vamos usar o recurso do próprio editor sem instalar nada, Aí nós vamos em ferramentas, citações. Ferramentas, citações. Ao vir em ferramenta, citações, nós vamos adicionar uma fonte. Aí nós vamos adicionar manualmente esta fonte. Então, vou adicionar um livro, tá? Vou adicionar um livro. Como eu acessei, né? Acessei através de mídia impressa, ou seja, um livro em papel, já que livro, hoje a gente tem livros online, em bancos de dados online, e livros que a gente tem também em sites. Eu vou lá, compro na Amazon ou em outro site qualquer, um livro eletrônico. Mas não, esse eu tenho em papel. Então, um livro em mídia impressa, aí quem são os autores? Aí eu vou ter que cadastrar, né? Edward Snowden. É esse o livro, o autor. Poderia cadastrar outros autores. Vou cadastrar o nome do livro. O nome do livro, a editora, o ano de publicação. O ano de publicação é 2019. A cidade. A cidade. Claro que eu posso deixar algum campo em branco, eu não preciso colocar todos os campos, eu vou deixar a edição em branco, o volume em branco e assim por diante. E vou adicionar esta fonte de citação. Pronto, está aqui a fonte. Está aqui a fonte. Agora eu vou lá onde eu citei aquele meu parágrafo de citação direta longa, vou tirar aquilo que eu escrevi manualmente lá da citação, vou tirar aquilo que eu escrevi manualmente na citação e vou vir aqui, nesta obra que eu cadastrei, eu vou clicar em cima dela e clicar no botão citar. Ao clicar no botão citar, ele levou a citação para lá, levou para lá. Se eu quero números de página, eu coloco no lugar desse sharp, no lugar desse esse sustenido. Se não, eu simplesmente deixo a citação lá do jeito que ele colocou, tá? Se nós temos outras metodologias de citação, a gente pode escolher aqui as outras metodologias de citações, tá? Vou deixar a MLA, a oitava edição, que é uma metodologia de citação. Então, eu tenho ali uma fonte citada. Agora, quando nós temos essa fonte citada, em referências bibliográficas, então nós temos as citações, agora a gente pode, a partir das citações, gerar as obras citadas, né? Então, inserir as works, os trabalhos citados. E aí, ao clicar em inserir works cited,
ele vai inserindo todas as obras citadas. Vamos tirar isso aqui e deixar só a obra citada. E aí ele já colocou ali todas as entradas nas minhas citações. Eu vou tendo todas as obras aqui e ele vai colocando ali. Detalhe, ele vai colocando ali em ordem alfabética. Ele já vai ordenando em ordem alfabética conforme a metodologia. Se alterarmos as metodologias, a gente pode, então, também ter metodologias modificadas neste ponto, tá? Então, todas as nossas obras estão citadas e todas as nossas obras estão referenciadas lá embaixo. Desta maneira, a gente não perde muito tempo construindo sumários, construindo as nossas referências bibliográficas. Tudo isso a gente pode deixar para o editor de textos fazer de maneira automática, certo? Este é um ponto relacionado ao meu editor de textos. Agora eu vou lá no editor de textos Word, aquele que eu comprei e instalei em minha máquina e que muitos de vocês utilizam. Tá? Vou no editor de textos Word. Lembrando, não é uma versão gratuita e não é na nuvem. Se não está na nuvem, está instalado em minha máquina, o trabalho que eu faço aqui não está no Drive. Eu vou salvar o trabalho que eu faço aqui nesse editor no meu próprio computador. Tá? Então, vou aqui criar também um trabalho de conclusão. Vou iniciar da mesma forma como eu fiz lá no editor do Google e olhando os recursos que temos aqui no editor do Word, da Microsoft. Tá? Então, vou pôr um título do meu capítulo. Vou começar esse com um título diferente. Introdução. Introdução. Aí eu escrevo uma porção de texto a partir do capítulo Introdução. Tem uma porção de textos simulados, é claro. Aí tenho mais parágrafos de texto a partir daqui, né? Tendo mais parágrafos de texto. Vamos fazer uma introdução com 2 páginas. Beleza. Terminei a introdução. Terminei de escrever a introdução do meu capítulo, do meu trabalho. Vou começar um novo capítulo. Para começar um novo capítulo, eu não vou dar um monte de enter para ir para a nova página. Não vou fazer isso. Temos ainda muita página pela frente. Não vou dar um monte de enter. O que eu vou fazer? Eu vou inserir uma quebra de seção. Uma quebra de seção na próxima página. Quebras de seção estão em layout. Então, vou clicar em layout, quebra de seção na próxima página. Uma quebra de seção de próxima página é semelhante a uma quebra de página, porém, ele controla capítulos. Uma seção é um capítulo. Então, eu vou ter aqui um segundo capítulo. Segundo capítulo do meu trabalho. E aí, eu vou escrever texto, e aí um subtítulo. Primeiro subtítulo do meu TCC. Primeiro subtítulo do meu TCC, e aí texto, outro subtítulo no meu trabalho. E aí texto, e aí eu terminei o capítulo. Terminei o capítulo, não vou dar um montão de enter, vou inserir em layout, inserir uma quebra de seção na próxima página. Terceiro capítulo. Terceiro capítulo, texto, subtítulo do meu terceiro capítulo, texto, e um novo subtítulo. Simulando, portanto, um texto convencional de um trabalho de conclusão cheio de capítulos. Tá? Agora, encerrei esse terceiro capítulo, vou clicar em layout, quebras,
próxima página e vou colocar a conclusão. Conclusão. Texto da minha conclusão. Né? Texto da minha conclusão. Beleza. Então, temos bastante texto no nosso trabalho. Alguns são capítulos, outros são subitens, subtítulos. Né? Então, agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá no editor do Google. Voltamos para a opção página inicial, viemos aqui em título, selecionamos o título. Vamos trabalhar também com estilos. Estilos no editor Word está em página inicial, mais à direita aqui, ó, num grupo chamado estilos. E aí temos estilos normal, temos título 1, título 2 e assim por diante. Como é o meu título de capítulo, eu vou clicar em título 1. Aí ele ficou azul, porque o estilo está azul para título 1. Mas não quero azul, eu quero as formatações que usei lá no Google. Então, aqui nós vamos formatar o nosso título pela primeira vez, dizendo que ele é Times New Roman, dizendo que ele tem tamanho 16, negrito, centralizado, formatadinho. Opa, falta formatar o espaço antes e espaço depois, lembram? Então, isso é em parágrafo. Tem um grupo de parágrafo aqui, com várias opções de parágrafo e um botãozinho no canto inferior direito do grupo parágrafo. Esse botãozinho abre uma janela de diálogo de parágrafo, onde eu vou alterar os espaçamentos, espaçamento antes. Aqui também está em pontos, ó. Lembram que lá no Google o espaçamento antes e depois estava em pontos. E a gente precisou imaginar quantos pontos tinham uma linha. No editor da Microsoft, eu posso escrever em centímetros. Vamos colocar espaço antes, bem exagerado, 2 centímetros. E eu vou escrever, então, 2 cm. Se eu colocar só 2, ele vai dar 2 pontos. 2 pontos são 2 pontinhos de cor. Vai ser quase nada. Então, eu preciso escrever cm para dizer que é centímetros. No espaçamento depois, eu vou pôr 1 centímetro. E espaçamento entre linhas, eu vou pôr simples. Espaçamento simples. Vou clicar no OK. Está lá o meu título, ó, com um espaço antes, com um espaço depois. Agora, eu quero que esta formatação seja guardada lá no estilo título 1. Então, eu vou clicar com o botão direito lá em cima no estilo título 1, com o botão direito, e vou dizer para atualizar o título 1 para corresponder à seleção. Qual seleção? Essa que eu selecionei aqui. Então, atualizei. Ó. Agora ele aprendeu que título 1 tem esta formatação. Ah, eu esqueci de trocar a cor da letra. A cor da letra vai ser automática. Então, vamos atualizar de novo lá. Beleza. Agora eu vou lá no meu outro capítulo. No meu outro capítulo, clico no título e agora só um clique lá em título 1. Prontinho. Vou no outro capítulo. Terceiro capítulo, clico lá, clico em título 1. Prontinho. Vou lá no conclusão. Clico lá, clico em título 1. Prontinho. Pronto, beleza. Todos os meus títulos ficaram perfeitos, idênticos, com uma configuração apenas. Todos eles estão perfeitos. Vamos configurar nossos subtítulos. Subtítulo, selecionei subtítulo, Times New Roman, tamanho 14, negrito, alinhado à direita, parágrafo. Vamos pôr 1 centímetro antes, 1 centímetro depois, espaçamento entre linhas,
simples. Ok. Está lá, formatadinho. Agora eu vou ensinar o Word que todos os títulos 2 são assim. Então, vamos lá com o botão direito em título 2, atualizar título 2 para corresponder à seleção. Pronto. Agora ele sabe que todos os subtítulos, todos os título 2 têm essa formatação. Portanto, vamos lá no subtítulo, clica em título 2. Vamos lá no outro subtítulo, clica em título 2. Vamos lá no outro subtítulo, clica em título 2. Vamos lá no outro subtítulo. Não tem outro subtítulo, todos estão perfeitamente formatados. Todos perfeitamente formatadinhos. Legal. Então, de uma forma simples, formatamos todos os nossos subtítulos e todos os nossos títulos. Formatação do estilo normal de texto. Da mesma forma. Clico aqui, formato para Times New Roman. Veja, eu clico em qualquer parágrafo normal, né? Parágrafo normal qualquer, ó, tá? Ou seleciono com um triplo clique todo o parágrafo, né? Selecionei todo o parágrafo, Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado. Que mais que a gente fez lá? Um recuo na primeira linha, né? Um recuo na primeira linha é em parágrafo, recuo especial, primeira linha. 2 centímetros de recuo na primeira linha. Espaçamento simples, espaço antes e depois, nenhum. 0 e 0. Tá? Configurado, ok. Tá ali, bonitinho o nosso parágrafo. Agora eu vou lá no normal, botão direito, atualizar normal para corresponder à seleção. Todos os meus parágrafos estão perfeitos. Todos os meus parágrafos estão alinhados, formatados, justificados. Qualquer parágrafo novo vai seguir essa norma. Então, ó, dei um enter e comecei um parágrafo novo, ele já vai seguir assim. Já vai seguir assim, tá? Dei um enter, vou escrever um novo subtítulo. Digo que ele é título 2, perfeitinho. Todos perfeitinhos. Outra coisa que fizemos lá no editor de textos do Google, um sumário. Então, vamos lá no início do meu texto. Antes da palavra introdução, vamos em layout, inserir uma nova quebra de seção. Vai criar uma seção para cima. Vamos subir lá em cima, na nova seção que criamos, vamos escrever a palavra sumário. A gente pressiona um Enter para ele vir para a linha de baixo, né? Porque ali é o título do meu sumário. E sumário é uma referência. Se sumário é uma referência, né, eu olho para o sumário e vejo em que página está. Portanto, é uma referência. Então, eu vou lá no menu de referências. No menu de referências, eu vou encontrar bem à esquerda a opção sumário. Eu vou clicar no botão sumário e não vou escolher nenhum desses que estão prontos, nenhum desses. Vou escolher personalizar sumário. Personalizar sumário, eu posso tirar ou não os números de linha, tirar ou não os pontinhos. Ao invés de pontinhos, eu quero tracinhos, quero traço contínuo. Então, eu posso personalizar o estilo do sumário. Quando estiver pronto, eu clico no OK. Está lá todo o meu sumário. Professor, de onde ele tirou os títulos e subtítulos? Bom, eu já tinha dito, eu trabalhei com estilos. Se nós trabalhamos com estilos, a gente já ensinou para o Word o que é título. A gente já ensinou para o Word o que é subtítulo. E aí, o que ele fez? Ele pegou esses títulos e subtítulos para criar o sumário de forma automática. E está lá, super bonitinho o nosso sumário, com todos os nossos títulos e subtítulos. Ah, professor, mas o sumário aparece no sumário. Que feio isso, sumário aparecer no sumário. Bom, a gente simplesmente pode clicar na palavra sumário. Cliquei na palavra sumário.
Vou lá dizer que ele não é um título, ele é normal, daí ele ficou feio, mas ficando feio, eu clico agora com o botão direito no sumário, com o botão direito e atualizo. Atualizar campo. Atualizar o índice inteiro. Aí agora, como o sumário não é mais título, ele saiu daqui. Como eu atualizei o meu sumário, ficou sem a palavra sumário, agora eu volto no título sumário para dizer que ele é título 1. E pronto. Está lá, ele fora do sumário. Claro que se eu atualizar de novo, ele vai trazer a palavra sumário para dentro. Mas daí eu faço essa pequena tarefa e o meu sumário está perfeitinho. Certo? Vamos criar agora, assim como fizemos lá no editor do Google, um parágrafo de citação direta longa. Um parágrafo de citação direta longa. Então, vamos simular que este parágrafo inteiro aqui é uma citação direta longa. Então, vamos formatar ele. Parágrafo, ele é com recuo em todas as linhas na esquerda de 4 centímetros e não tem nenhum recuo especial na primeira, porque todas elas são recuadas e em 4 centímetros. Ok. Tá? Só que ele tem tamanho 10. Tamanho 10. Ok. Formatadinho. Agora que ele está formatado, eu preciso dizer para os meus estilos que ele é uma citação direta longa. Então, eu vou pegar aqui onde tem citação, ó, citação. Né? Vou clicar com o botão direito e atualizar citação para corresponder a essa nova formatação. Agora, todas as citações têm esta nova formatação. Então, vamos pegar um outro parágrafo de texto aqui para baixo. Vamos pegar um parágrafo aqui. Vamos dizer que ele é uma citação direta longa. Então, cliquei em todo o parágrafo, triplo clique, e vou lá no estilos dizer que ele é uma citação. Beleza, todinho pronto com as novas formatações de citações diretas longas. Eu ponho lá agora as aspas que eu não tinha colocado e vamos inserir uma citação. Quem escreveu isso aí? Bom, uma citação é uma referência ao autor. Eu vou fazer uma referência ao autor. Então, eu vou lá em referências, bem no meio, eu tenho citações e bibliografia. Citações e bibliografia. Inserir citação. Eu não tenho nenhuma obra aqui para inserir, então vou adicionar uma nova fonte bibliográfica. Adicionar uma nova fonte bibliográfica de um livro. Da mesma forma que eu fiz antes, vamos cadastrar aquele livro do autor Edward Snowden. O título era Eterna Vigilância. O ano 2019, a cidade São Paulo e a editora era, qual que era mesmo? Planeta. Editora Planeta. Ok. Está cadastrado o meu livro, está citado o meu livro ali. Ó, tá? Foi esse sujeito que falou isso aqui. Tá? Beleza. Aqui o Word traz nas versões novas também para pesquisar citações, pesquisar outros autores e tudo mais. Não quero pesquisador agora, fechei. Tá? Pesquisadores. Esse pesquisadores aqui é novo, né? Isso não tinha nas versões antigas, né? Pesquisadores aqui não tinha nas versões antigas, agora tem catálogo de pesquisadores também. Bom, mas fiz a citação ali deste autor, deste livro. Tá? Vamos descer agora lá embaixo, depois da nossa conclusão. Conclusão, terminou a conclusão, terminou a conclusão. Vamos dar um Enter para uma nova página. Vamos em Layout, quebras de seção na próxima página. Criamos um novo capítulo que vamos chamar de Referências Bibliográficas.
Referências bibliográficas. É o título da minha bibliografia. Vamos lá em referências. E agora, ao invés de inserir uma citação, que a gente já inseriu, nós vamos criar a bibliografia. Em referências, no grupo citações e bibliografia, vamos clicar em bibliografia. Não vou usar nenhuma dessas automáticas, vou inserir bibliografia aqui embaixo. E ele inseriu a obra citada. Agora eu digo que esse referências bibliográficas é um título e está lá, perfeitinho, né? Referências bibliográficas, estão aqui minhas referências citadas. Da mesma forma que a gente fez no Google, ele cria, então, prontinho para a gente uma bibliografia, um sumário. A bibliografia não aparece no sumário. Aqui nós vamos ver de novo, então, aparecer. Eu vou precisar atualizar o sumário. Ele vai trazer a palavra sumário, né? Então, ó, botão direito, atualizar, o índice inteiro. Trouxe novamente a palavra sumário. Aí eu digo que ele é normal, atualizo, com o botão direito, atualizar campo, e volto o sumário para o título 1, e está perfeitinho. Referências bibliográficas está na página 10. Vejam, gente, todas as formatações, de acordo com determinada norma que eu segui, poderia ter seguido outras normas, fiz as formatações rapidamente, sem estresse, sem confusão, perfeitamente. Tudo usando o recurso de estilos para fazer a minha formatação. Ok? O que acharam? Gostaram, gente? Bom, este era o conteúdo que tínhamos para o dia de hoje. Trabalhar com edição de textos, seja lá no editor do Google Documentos, que é um editor online, gratuito e que tem bastante recursos para textos, como a gente viu agora. Fizemos as mesmas coisas no Word, que é um editor que a gente, então, compra e instala na nossa máquina. Como eu prometi para vocês, nós vamos ver uma alternativa ao editor de textos Word, que é o LibreOffice. LibreOffice. O LibreOffice é um pacote de programas para escritório, editor de textos, programa de apresentações e planilha de cálculos. Porém, ele é gratuito por ser um software livre. Tá? É um software livre no qual autores do mundo inteiro programam e melhoram ele. Vários programadores se reúnem para criar melhorias nesse pacote de programas. Tá? Então, nesta página, libreoffice.org, eu posso clicar em Download e fazer o download do LibreOffice. Clicando em Download LibreOffice, ele vem para esta tela, onde eu vou fazer a escolha de qual pacote do LibreOffice eu quero instalar. A versão atual é a 7.2.2, mas eu posso querer versões mais antigas por algum tipo de razão de compatibilidade com versões antigas. Tá? Qual razão? Uma das razões é a seguinte: você trabalha numa empresa que usa uma versão mais antiga e você quer usar na tua máquina pessoal a mesma versão. Então, você pode baixar a mesma versão. Outra razão, você está estudando para um concurso público e no edital do concurso público eles disseram lá que vão cobrar a versão do LibreOffice 7.1.6. Então, você não vai baixar a 7.2.2. Você vai baixar para estudar a 7.1.6, ou uma mais antiga, né? Alguma outra mais antiga aqui. Tá? Eu vou baixar nesse momento a mais atual. Se você tem um Windows, se você tem um Linux, ou se você tem um computador da Apple, aqui você vai escolher qual o sistema operacional do teu computador. Linux, macOS, se você tem um iMac, um MacBook, ou Windows, versão 32 bits, mais antiga, ou
Windows de 64 bits, as versões atuais. Escolhi o sistema operacional do meu computador, vou clicar em Download. Ao clicar em Download, então, seu download irá, né, começar, enfim, tá lá, começou a fazer download, tá? Vai demorar ali uns 5 minutos, 4 minutos, tá? Tá baixando, eu vou clicar em exibir todos os downloads para a gente ver ele baixando aqui. Enquanto isso, enquanto ele faz o download, eu vou comentar a ideia de que nós temos o editor online do Google, o Google Documentos, nós temos o Word Online da Microsoft, lá no OneDrive da Microsoft, para quem tem conta de e-mail na Microsoft, tem o OneDrive.live.com, tem o Word Online com menos recursos, mas com todos esses recursos que trabalhamos. E temos as versões em que a gente instala, faz o download e instala na nossa máquina. Existem alguns programas editores de textos que são pagos, o programador, a empresa que desenvolveu, cobra, que é o caso do pacote Microsoft 365, o Office da Microsoft, que vem o Word, Excel e PowerPoint, entre outros, que você tem que comprar e instalar. E temos alguns programas, como o LibreOffice, e tem outros programas, mas eu não posso mostrar todos os programas do mundo, né? Então, eu escolhi o LibreOffice porque é um dos mais utilizados pacotes de programas com editores de textos, programas de apresentações e planilhas de cálculo, tá? Então, eu escolhi esse para mostrar para vocês. E que é compatível com os outros tipos de sistemas operacionais para computadores, como, por exemplo, os computadores da Apple, que têm um sistema operacional próprio, o Mac OS, e não o Windows. Então, existe LibreOffice para Mac OS. Para aqueles que utilizam Linux, existe o LibreOffice para Linux. Então, você acaba tendo o mesmo programa em computadores com Windows, com Linux e com Mac OS. E usa o mesmo programa de forma gratuita. Tá? Então, esta é a vantagem. Vamos aguardar um pouquinho mais, falta menos de 1 minuto para ele fazer o download. E aí eu mostro para vocês, usando este exercício, como é relativamente fácil de instalar um programa em um computador com Windows. Ok, concluiu o download. Quando ele conclui o download, eu posso diretamente clicar nele ou mostrar ele lá na pasta onde eu fiz o download. Tá? Então, vou clicar diretamente nele. Ao clicar, ele já abre o assistente de instalação. Então, a maioria dos programas para instalar em computadores vem um assistente de instalação. É muito importante vocês lerem as opções que aparecem no assistente, porque, neste caso aqui, ele só demonstrou, só tem o programa esse, né? Próximo, mas aqui nessa tela eu já tenho opções a escolher. Ou eu escolho um tipo de instalação típica, padrão, default, ou eu personalizo, onde eu vou poder escolher o que eu quero instalar. Tá? Vou escolher a opção tradicional, típica. E aí, outras perguntas. Ele quer saber se eu quero criar um atalho de inicialização no ambiente de trabalho. Sim, eu quero criar um atalho para poder abrir o programa. Tá? E se é para carregar ele, toda vez que eu ligo o computador, já é para carregar o LibreOffice. Não, não quero carregar na inicialização do sistema. Não quero. Eu quero usar só quando eu for precisar.
Se eu fosse usar todos os dias, eu já poderia ligar aqui, ligo o computador, ele carrega o programa direto. Eu não quero isso. Instalar. Beleza. Simples assim, né, gente? Sempre prestando atenção nas opções. Esta opção é o Windows, que descobriu que eu estou querendo instalar um programa. Ele não sabe se esse programa é autêntico ou não, então ele está me avisando. Ó, você deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Ou seja, o LibreOffice está alterando as configurações do meu Windows, ele está se instalando. Se fosse um programa malicioso que eu baixei sem querer, eu poderia já descartar aqui, né? Mas como esse eu sei que é autêntico, então sim, quero instalar. E aí ele segue a instalação. Tá? Este recurso de ele avisar que está instalando um programa, o Windows agora tem esse recurso para tornar mais seguro e você não instalar qualquer coisa, né, sem querer e tudo mais. Às vezes a gente clica num link de um post de WhatsApp, de Facebook ou de uma rede social, ou num e-mail, clicou num link do e-mail e ele vai instalar um programa. Aí tem que desconfiar, né, gente? A não ser que você saiba que lá era para clicar e instalar. Mas às vezes é alguém tentando te passar um programa malicioso, um vírus ou alguma coisa assim. Então o Windows alerta que aquele link está tentando instalar um programa na tua máquina. Terminou, concluída a instalação, beleza. Agora que a instalação está concluída, eu posso usar esse programa. Então, ao clicar no botão iniciar do Windows, vamos ter todos os outros programas que já estão instalados aqui, mas o LibreOffice está ali, ó, tá? Os adicionados recentemente. LibreOffice é um dos adicionados recentemente. Então, vou clicar no editor de textos LibreOffice Writer, que é o concorrente do Word, né? É um editor de textos concorrente ao Word. Então, está aqui o programa. Tá? Está aqui o programa. Tá? Ó, você está executando a versão 7.2 pela primeira vez. Deseja saber as novidades? Não, não quero saber as novidades. Se você não conhece ele, você clicaria em notas da versão, né? Aí ele diria quais são as novidades. Como eu já sei, enfim, é um editor de textos. Vocês percebam que ele é muito parecido com o editor de textos, tanto do Word, está aqui o Word, por ter uma folha em branco. O que é diferente são as barras de ferramentas. Ó. É diferente. Essas são mais parecidas lá com a versão do Google Drive, né? Do Google Documentos. Tá? Mas tudo que a gente precisa está aqui. Ó. Fonte, tamanho de fonte, negrito, itálico, sublinhado, sobrescrito, subscrito, cor da letra, cor de fundo, destaque, alinhamento esquerda, centralizado, direita, justificado, espaçamentos, listas, formatações de números e tudo mais. Tá? E aqui tem, bem no cantinho esquerdo, os estilos também. Também podemos trabalhar com os estilos e modificar esses estilos da mesma forma que fizemos nos dois editores que usamos hoje. Formatação de estilos para título, subtítulo, para citações, para texto normal, que ele chama de corpo de texto, enfim, diversos tipos de formatações. Margem superior, margem esquerda, margem direita, aqui ele põe uns indicativos das margens, né? Mas é um editor de textos como qualquer outro editor que a gente conhece. Certo, gente? Então, temos aí diversas opções. Por que eu mostrei esse? Justamente para mostrar que temos alternativas, podemos usar vários editores. Usamos, então, 3 editores na aula de hoje. Ok? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Nós teremos, lá no final das nossas aulas, lembram que eu comentei com vocês, nós teremos um trabalho prático durante a última aula. Esse trabalho prático vai envolver as formatações de hoje, tá? Que nós vamos fazer outras vezes,
vai envolver as formatações que a gente fez hoje, lá naquele trabalho prático. Certo, gente? Esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje. Vamos encerrando a gravação de hoje e nos encontramos na próxima semana.